Beleza, colega, vamos começar aí. Eu vou dar sequência a partir do assunto da parte de proteção que a gente comecei a falar ontem, né? A gente estava nos pré-requisitos de projeto, os pré-requisitos de projetos elétricos, em que a gente estava falando da parte de proteção elétrica. E a gente começou falando sobre os disjuntores elétricos, né? E aí, fazendo o resuminho, né? O disjuntor ele tem duas proteções principais, né? Que é o sobrecarga e o outro, curto-circuito. Pergunta que eu vou fazer aí para você: você já trabalha na área ou ainda está começando do zero aqui ainda no curso? Professor, só na parte de eletricista residencial, entendeu? Uhum. Assim, construção civil, e já tenho uma noção, já faço instalação, também quadro de distribuição. Só que essas partes, assim, como parte matemática, dimensionar, a gente já tem aprendido mais, entendeu? Pelos cursos, esses cursos capacitatórios também, né? Que a gente faz para assim, na Computron, nesses lugares aí, de 40 horas, 60 horas, a gente tem esse conhecimento desse nível. Eu, no meu caso, né? E Uhum. aí no curso aí com o professor Rodrigo também, aprendi muito também com ele. Aí a gente vai vendo, né, que a eletrotécnica, ela abrange muita parte, assim, até na automação, né? Ela se expande, né? Tem gente da Com nossa sala aí certeza. que é especialista mais numa área, mas eu estou com a intenção, né, na parte residencial, eletricista mesmo, entendeu? Esse é o conhecimento que eu tenho nessa área. Beleza. Acredito que essa parte inicial aqui, não sei se você também. Você está junto com a turma desde o início? Sim, tô sim. Então, vocês já viram, acho que é uma matéria chamada Instalações Elétricas Prediais, eu acho. Sim, já vimos sim essa. Beleza. Essa parte inicial aqui desse módulo de projetos elétricos, ele vai abranger um pouco aí dessa parte de instalação residencial, mas a gente vai tratar mais agora a questão dos componentes em si, né? Então, ontem eu comecei falando sobre a questão da sobrecarga, que trata daquele negócio de curvas do disjuntor, né? Então, curva B, C e curva D. Não sei se vocês viram lá em instalações, mas aí eu pergunto também, né? Se já tinha esse conhecimento aqui também de curva B, curva C e D Não, do disjuntor. não, professor, eu não conhecia não, porque nós não fomos muito aprofundados nessa questão de curvas, não, entendeu? Ela foi bem superficial, essa parte aí. Por isso que a maioria ontem que assistiu a aula aí foi coisa nova, né? Tô falando, porque dessa disciplina eu estava desde o início. Não foi muito aprofundado nessa parte aí de curvas, entendeu? Beleza. Então, o objetivo hoje a gente vai fazer o seguinte. Ontem eu falei que era um exercício de dando um exemplo de um motor de 8 amperes, né, que eu estava conversando ontem. Então, hoje, a gente vai fazer mais um pouco vai fazer um exercício ainda, que é o cálculo de um motor de 3 HP, e ele funciona com 220. É um motor monofásico, com rendimento de 0,85. E o fator de potência de 0,88. Então, a aula de hoje, ontem eu já dei o valor da corrente, né? Então, hoje a gente vai calcular essa corrente desse motor e vamos escolher qual é o disjuntor mais adequado para ele. Uma informação que eu não coloquei é aquela informação IP/IN. Vou calcular em 6,8. Vou considerar esse valor aqui.
Beleza? Aí a pergunta que eu faço é, ainda lembra aí da questão do cálculo de corrente, de motor, desse dimensionamento de corrente? Dá para a gente relembrar, né, professor? Então, vamos aproveitar aí essa oportunidade para justamente fazer a recordação aí dessas nomenclaturas, desses cálculos aí. Então, vamos fazer aí, calcular primeiro qual é a corrente elétrica, desse motor. A gente tem que lembrar que para todo cálculo de corrente para motor, a gente tem que saber qual é a potência desse motor, saber aquela fórmula da potência, né, que é tensão vezes corrente. Só que todo motor elétrico, ele leva em consideração o fator de potência e uma letrazinha com esse N meio puxado, que a gente chama de rendimento. Então, para motores monofásicos, é essa fórmula aqui. Se eu tivesse falado que era um motor trifásico, entraria uma raiz de 3 aqui no final. Beleza? Então, como isso aqui é um motor monofásico, eu vou apagar aqui essa raiz de 3, que não nos interessa aqui nesse momento. Então, para calcular essa corrente aqui, nós precisamos saber essa potência elétrica dividido pela tensão, o fator de potência e o rendimento. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer aí no andar do curso. Quanto que equivale 1 HP em watts? Ainda relembra aí essa aula? Se não tiver relembrado, vou refrescar aqui a mente. Equivale a 745,7 watts. Então, toda vez que a gente fala que o motor tem 1 HP, tem 2 HP, 3 HP, então você vai fazer o quê? Vai pegar a quantidade de HPs que você tem, no caso do nosso exercício aqui é 3, e multiplica por 745,7. Vamos dividir aí pela tensão, que nesse caso aqui é 220, monofásico. Então, você pode perguntar onde que tem 220 monofásico? Na região nordeste aqui do Brasil, lá funciona 220 fase neutra. Fase, funciona 380. Aqui em Manaus é 127, 220. Ok? Se tiver dúvida e quiser perguntar, pode perguntar. Sinta-se à vontade de perguntar. Se tiver tranquilo, vou dar a sequência aqui. Então, dando essa sequência aí, né? FP é o que a gente chama de fator de potência, nesse caso aqui, 0,88. E o rendimento, 0,85. Aí eu fiz a pergunta ontem se todo mundo tinha calculadora científica, né? Você tem aí calculadora científica ou só tem o do celular mesmo ainda? Eu tenho um saldo celular, professor. Então aproveita aí o do celular e já faz essa conta aí para se bate junto com a minha aqui, que vou usar aqui também. Conseguiu achar aí?
Consegue ver aí se o valor que você vai encontrar é de 13,594 amperes. Conseguiu achar esse valor? Vou colocar esse valor aqui mais, vou colocar esse valor arredondando aqui, né? Para 13,6 amperes aqui. Ok? Conseguiu achar? O que a gente fez aqui? Sim, eu consegui sim, professor. É 13,594 e assim vai. Vários Isso, números. Acho que é esse mesmo que o senhor colocou aí, né? 13,594. 594. Isso. Isso. Então, a pergunta que eu faço aqui é qual vai ser qual é o disjuntor para esse motor elétrico aí? Se você fosse escolher um disjuntor, qual o disjuntor que você iria escolher? Se você bem se lembrar aí, né, ou alguém aqui também conhecer aí a tabela de disjuntores, que é uma coisa que eu vou já colocar aqui, existe um disjuntor de 16 amperes aqui. Então, esse disjuntor de 16 amperes é o nosso disjuntor escolhido para proteção desse motor aqui baseado nessa corrente elétrica. E agora, qual é a curva para ele? B, C ou D? Quem vai dizer a curva desse disjuntor é essa informação bem aqui, ó. Corrente de partida sobre a corrente nominal. Nesse caso aqui, ela está com 6,8. Então, o que a gente vai fazer com esse 6,8? Esse IP, que significa corrente de partida, quando eu volta, ele estava aqui embaixo, né, dividindo, então ele volta multiplicando. E ele multiplica aquele 6,8 que nós temos de informação do motor, né? Então, qual é a corrente de pico, ou seja, no momento da partida desse motor? Eu vou pegar o 13,8 e multiplico por 6,8. Isso aqui vai resultar numa corrente de partida, né? Deixa eu fazer aqui a conta.
É 13,6. Aqui eu escrevi 13,8, mas é 13,6. Vai resultar numa corrente de partida de 92,48 amperes. Ou seja, esse nosso disjuntor de 16 amperes, ele tem que suportar essa corrente de partida de 92,48. Então, aqui a gente vai entrar numa outra definição das curvas, em que a curva B, ela leva em consideração três vezes a corrente nominal, mas do disjuntor. Enquanto a curva C... Professor? Pode falar, irmão. Eu não entendi. Repete de novo o que o senhor falou. A curva B. Beleza, estou escrevendo aqui, vou explicar aqui novamente. Beleza, a gente não escolheu o valor do disjuntor aqui, 16 amperes? Sim. Então, o que quer dizer curva B? A curva B, ela tem... Eu falei ontem, né? Vou escrever mais aqui, vou colocar aqui embaixo. A gente utilizou aquele gráfico mais ou menos assim, né? Ele vai fazendo igual um desenho de uma curva, chega num ponto que ele desce abruptamente, né? Ou seja, ele desce 90 graus e depois faz uma curva bem quase próxima de zero. Quando a gente está falando dessa região aqui, ó, lembra que ontem eu comentei que essa região que eu estou circulando aqui, eu chamei isso aqui de sobrecarga. Então, isso significa que o nosso disjuntor de 16 amperes que a gente está escolhendo, ele está funcionando bem aqui, ó. Ou seja, ele está bem aqui, fora dessa curva de sobrecarga. Ou seja, esse ponto... Vou colocar a seta aqui em cima. Esse ponto aí significa que o meu disjuntor está na corrente dele nominal. IN. Nominal do disjuntor. E esse ponto aqui de descida abrupta aqui? Eu chamei ontem esse ponto de curto circuito, né? Ou seja, a corrente de atuação ela é mais elevada, ela já tem que desligar esse disjuntor de forma imediata. Enquanto na região de sobrecarga, lembra que eu falei que na região de sobrecarga, o disjuntor ele demora um certo tempo de atuação. Ou seja, ele vai aquecer o bimetálico e aí depois que ele desarma. O curto-circuito não. O disjuntor, ele irá desarmar imediatamente. Ok? Então, estão lembrados aí desses dois conceitos aí que eu coloquei ontem? Sim, professor. Beleza. Então, aonde que entra curva B, curva C e curva D? Elas vão entrar na região de sobrecarga. Então, como é que eu sei que é um curva B? Quando a atuação dele for em 3 vezes mais a corrente nominal. Então, vamos dizer aqui, se o disjuntor que eu escolhi foi curva B de 16 amperes. Qual é a corrente que ele vai atuar no curto-circuito? Eu vou pegar o 16
e vou multiplicar por 3. Então, fazendo essa conta aí, 16 vezes 3 vai resultar em 48 amperes. Então, isso significa, vamos voltar aqui para a nossa conta. A corrente nominal é 13,6. Tá? O disjuntor que nós escolhemos, 16, está bem aqui o 16. A corrente de partida desse motor é 6,8 vezes maior que a corrente nominal. Então, fazendo esse cálculo, a corrente de partida desse motor vai ser de 92,48 amperes. Então, é essa informação aqui, de 92,48, que vai me fazer escolher o disjuntor ser curva B, curva C e o curva D. Então, se a corrente de partida desse motor, vou fazer arredondado aqui, é 92,5 amperes, esse disjuntor curva B, ele vai nos atender? Ele não vai nos atender, né? Porque a corrente máxima, né, de 48 amperes é o máximo que ele já vai atuar no curto-circuito. Então, se, por exemplo, eu colocar esse disjuntor de curva B, ele atua em 48 amperes, mas o 92,5 é a corrente de partida do meu motor, o que vai acontecer com esse disjuntor? Ele vai desarmar imediatamente. Ele vai entender que essa corrente de 92 amperes é um curto-circuito. Então, o que a gente teria que fazer? Escolher um disjuntor de outra curva que nos atendesse. Professor? Pode perguntar aí. Eu sou aluno que falou ontem na evaporadora. A situação lá é assim, é 380 volts e o disjuntor é de 10 amperes. Na verdade, ele é, na verdade, 380, né? Isso. A informação principal é saber quantos BTUs é esse ar-condicionado aí. Chegou a verificar essa informação? Pô, esqueci de perguntar assim, mas eu mandei mensagem pro meu colega, vou ver. Beleza. A informação principal que eu quero é quantos BTUs é esse ar-condicionado. Eu vou já fazer um exercício de ar-condicionado, que aí você pode até aplicar aí no seu modelo que você está tentando trabalhar aí. Ah, sim, professor, que eu perguntei dele, né? Que aí o senhor falou para mim que devia ter algum problema na distribuição de energia, se estava puxando mais, né? É o motor que está puxando mais porque tem uma peça nele que está quebrada. Ele está puxando mais do que ele precisa, entendeu? É por isso que nosso disjuntor está disparando. Com certeza. Se o motor está com problema, aí o mais correto é você tentar resolver o problema do motor, senão vai ter dois problemas. O motor vai queimar futuramente, que é certeza absoluta, e a sua instalação elétrica ela vai ficar sobrecarregada, e ela também vai começar a ter problemas de derretimento de cabo. Sim, senhor. Aí eu perguntei dele a informação para mim saber mesmo, de fato, o que era, entendeu? Não ficar especulando sozinho. Aí ele falou que o motor, que uma peça está quebrada, por isso que está puxando mais. Mas isso aí já estão sabendo, entendeu? Porque a equipe responsável é terceirizada. Já estão vendo o melhor jeito de consertar. O jeito não tem alternativa, né? Tem que parar o motor mesmo. O motor compressor que está alterado? Mecânica, o que é? Não, se for um compressor, deve ser aqueles compressores grandes, né? Que tem rolamento com conexão através de polia, né?
Sim, senhor, ele é É esse, enorme, ele é o tamanho daquelas pilhas de alumínio grande, sabe? O tamanho dele. Esse bonitão. é o splitão que a gente chama. Deve ser esse tipo de conexão aí que eu estou falando, através de polia. É o self-contained. Beleza, vamos já daqui a pouco fazer um exemplo aqui de ar-condicionado, que aí você já anota esse passo a passo direitinho, que vai servir aí para o seu caso aí para verificar se estão correto ou não. Sim, senhor. Beleza, só para situar aí o pessoal que chegou mais tarde, eu dei um exemplo agora há pouco, antes de eu apresentar. Ontem eu trouxe um valor de corrente de um motor já calculado, né? Eu falei que era 8 amperes. Para o pessoal que chegou mais tarde, eu vou só pedir que assistam a aula gravada quando eu disponibilizar o link, senão eu não vou conseguir avançar. Eu dei esses dados aqui, beleza? Esses dados aqui do motor, e nós já calculamos a corrente elétrica de 13,6 desse motor. E nós escolhemos o disjuntor de 16 amperes. E baseados nos dados, né, que depois vocês assistem na aula gravada, na gravação da aula, nós chegamos numa corrente de partida de 92,5. Acabamos de comentar para o pessoal que chegou mais tarde que nós vamos escolher qual é a curva do disjuntor, se vai ser B, se vai ser C ou letra D. Baseado nas letras, nós temos multiplicadores que vamos dizer até onde é a corrente de sobrecarga e até onde começa a curva de curto-circuito. Na letra B, eu acabei de comentar que são 3 vezes a corrente nominal do disjuntor. Então, o disjuntor que a gente escolheu é de 16, multiplicando por 3 vai dar 48. Então, 48 amperes é o máximo que esse disjuntor ele vai ter de sobrecarga. Então, ele passou de 48, ele vai entender que é um curto-circuito. Então, esses 92 amperes, ele está muito além do que é o aceitável para esse disjuntor. Então, ele vai desarmar imediatamente e vai entender como um curto-circuito. Então, para esse motor, curva B não vai nos aplicar. Então, vamos ver o curva C. O curva C, para quem não sabe, ele tem um multiplicador de 5. Ou seja, o disjuntor que nós escolhemos é 16 e multiplica por 5, né? Porque a curva C ela é 5 vezes a nominal do disjuntor. Então, 16 vezes 5 são 80 amperes. Então, disjuntor curva C, ele vai ter até 80 amperes de atuação para entrar em curto-circuito. Se a nossa partida é 92,5, mais uma vez, esse disjuntor curva C, ele não nos atende aí nessa situação. E o curva D, para quem não viu, mesmo porque ele é muito difícil de ser vendido, ele é mais específico, seria um multiplicador por 10. Então, esse disjuntor 16 amperes, curva D, ele possui um multiplicador por 10. Então, 10 vezes 16 vai dar 160 amperes. Não serve. Não serve, não. Esse aqui que vai servir. Eu sei. Esse aí que vai servir, porque 92,5 é abaixo dos 160 amperes do curva D. Então, é esse disjuntor que vai atender o nosso motor de 3 HP com essa partida de 6,8 de corrente de pico. Professor, mas essa é a amperagem nominal dele, né? Não, 92,5 é só partida. E qual é a nominal? a nominal a gente calculou agora há pouco, é 13,6. Aí só vai colocar um disjuntor de 170 amperes. Não, colega. Nós vamos colocar um disjuntor de 16 amperes. Ah, entendi. É a curvatura.
O disjuntor é 16, só que a curva que é D. Eu entendi já. Entendeu, né? Beleza. Aqui eu estava exemplificando quais seriam as curvas que a gente teria que escolher. Entendi. É a curva D. É a curva D. Então, beleza, pessoal. Então, com esses dados de tensão, rendimento, fator de potência, corrente de partida, em quantos HPs ou quantos CVs, nós temos condições de calcular a corrente nominal, escolher qual disjuntor que vai nos atender nessa situação, e a partir da corrente de pico, que nós vamos determinar qual é a curva, se é curva B, curva C ou curva D. Nesse caso aqui, o curva D é o que não vai nos atender. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Outro dia com problema aí, qual é a amperagem dele de travamento, sei lá. Não entendi. Se esse motor aí tiver com defeito aí, ele tem alguma amperagem aí de travamento aí, que indica que ele está travado? Na verdade, se ele tiver com problema, lembra que isso daqui, essa corrente de partida, ela é uma corrente rápida, né? Então, se ela... Vou desenhar aqui embaixo sem essas informações aqui. Só um minutinho aí. Beleza, então vamos dizer bem aqui. Opa. No caso, o camarada chega a condenar um compressor, tem que ter todas essas especificações técnicas, por exemplo, de travamento. Por exemplo, um motor compressor, que ele é todo blindado, vamos supor, um de 15 TR, 20 TR. Sim, essas informações têm que ser levadas em consideração na hora que você vai escolher o seu motor, né? O seu disjuntor, principalmente. Deixa eu ver aqui. Poxa, essa imagem está horrível. Achei aqui, só um minutinho. Bem aqui. O nosso disjuntor é curva D. Lembra que o curva D é 10 amperes. É 10 vezes a corrente nominal, desculpa. Então, o nosso disjuntor de 16 amperes, ele vai ter um limite até 160 amperes antes de atuar como curto-circuito, que é esse ponto bem aqui embaixo em vermelho. Aí vamos dizer que é a situação que você falou. Ele está com problema e não diminuiu os 92 amperes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na região de sobrecarga, que é essa região aqui que eu estou traçando em azul. Isso mesmo. Beleza? Vou apagar aqui. Então, em que momento esse disjuntor vai desarmar? Eu pego os 92,5 que eu já calculei e divido por 16, que é para saber quantas vezes mais essa corrente está superando a nominal do disjuntor. Aqui está dando, na minha conta, 5,78. 5,78. Eu vou arredondar aqui para 6. O que eu vou fazer com esse número 6 aí? Vocês estão vendo aqui embaixo, que está aqui escrito, né? Vezes IN. E o 6 está bem aqui, ó. Então, eu vou subir uma reta. Tocou bem aqui nesse ponto da curva. E eu passo outra reta para o lado esquerdo. Ele está entre 2 e 3, entre 2 e 4. Vamos dizer que ele esteja aqui no 3. Então, se esse motor que você está considerando aí, ele não ficar na corrente nominal, que é de 13,8, 13,6 que a gente calculou, se ele ficar nessa corrente de 92 amperes,
depois de 3 segundos, esse disjuntor ele vai desarmar. Tá grimpado. Pode ser. Isso. Ok? Todos entenderam aí essa Beleza. explicação? Sim, senhor. Que é basicamente aquilo que a gente viu ontem, né? Só que aqui eu estou fazendo já a aplicação, calculando desde o início a partida do motor. No trifásico é até mais fácil, né? O camarada identificar algum motor em travamento, né? Caso os bifásicos, pode ser capacitor, pode ser alguma coisa. Aí já entra na questão da análise da falha, né? Descobrir se é rolamento, se é capacitor, se é cabeamento, aí já entra outras coisas. Trifásico fica até mais fácil. Então, o diagnóstico. Isso. Aí é o exemplo que a gente falou ontem, né? Se o cara colocou o disjuntor de 20 nessa situação aqui, né? Ele passou do 16 para o 20. Se ele fez essa situação, o que vai acontecer? O 92.5, só não esqueça de colocar o seu áudio no mudo aí, colega, que eu estou ouvindo o áudio todinho aí de volta. Então, 92.5 dividido por 20 vai dar 4.6. 4.6. Então, pegando 4.6, vamos dizer que é bem aqui, onde eu estou marcando em preto aqui, no gráfico. Vou subir uma reta, que é o mesmo procedimento, e levo para a esquerda. Ele deu um pouquinho acima de 6. Mas vamos colocar aí 6, vamos colocar 6. Então, ele vai demorar 6 segundos para poder desarmar esse disjuntor na sobrecarga. Pode dar perca de isolamento, né? Ultrapassou, né? Isso se o motor não pegar fogo no meio do caminho aí. Pois é, perca de isolamento, vai pro saco. Vai romper todo o isolamento dele. Beleza, pessoal? Então, por isso que eu comentei ontem, né, que você simplesmente trocar o disjuntor por um disjuntor mais alto, você está piorando a situação. Na verdade, você pensa que está resolvendo, mas na verdade você está piorando a situação da instalação elétrica. A pessoa pode estar aumentando a chance de quebrar, estragar tudo, né? Isso. Beleza, pessoal? Então, vamos para mais um exemplo aqui. Agora, voltado aí para a área da refrigeração, né? Que é o interesse aí do nosso colega também, mas que também a gente vai estar utilizando esse cálculo constantemente. Vou apagar aqui. Pode falar de elétrica, já estou enjoado assim, na refrigeração. Mas também envolve conta aqui de refrigeração. Tem colega aí que quer colocar cabo 6 milímetros em split? Depende da capacidade térmica, né, meu jovem? Mas... Qual é a capacidade térmica dele? Positivo, mas... Lembrando que se eu subir a tensão, você sabe que a corrente diminui, né, nessa situação. Depende do equipamento. Se ele é 12 mil BTU, se ele vai de 60 mil. Positivo. Então vamos fazer um exemplo bem clássico, né? Que existe ar-condicionado de janela, né? O que a gente chama de ACJ. Vamos fazer a proteção para um ACJ de 9.000 BTUs e para um split. Nós bem sabemos, né, que existe split de 9.000 BTUs também. Primeira pergunta. Qual é a diferença básica entre um ACJ e um split? A primeira, né, que se for aqui em Manaus, no caso, o ACJ ele funciona em 127 volts. Vou aumentar aqui essa letra. A primeira diferença é que o ACJ funciona em 127 e o split, normalmente, ele funciona em 220. Então, nós estamos falando de dois ar-condicionados
de mesma capacidade térmica, só que eles trabalham um em 127 e outro em 220. O primeiro procedimento que nós temos que fazer para escolher o disjuntor correto para o ar-condicionado, tanto ACJ como o split, é saber quanto que equivale o BTU para watts. Alguém saberia dizer aí quanto que é esse fator de conversão aí? Alguém já conhece essa conversão, que não esteja pesquisando no Google antes de me responder? Existe? Seu professor, o meu colega Edmaia, que está saindo e entrando, ele falou que ele estava numa missão lá no aeroporto, entendeu? Aí está entregando um trabalho, um serviço. Por isso que não tem condições dele ficar na aula hoje, tá bom? Beleza, ele pode acompanhar a gravação mais tarde aí, depois que eu colocar o link. Então, no caso, a gente só não teria que multiplicar, professor, 127 por 9.000, no caso? Não, colega. Primeira coisa que tem que fazer é... Porque primeiro aqui está escrito em BTUs, né? Não em watts. Então, o que tem que fazer? Transformar BTU para watt. Essa conversão aqui, existe uma tabelinha que diz que é 0,293. Aí é 9.000 vezes 0,293 sobre 3,27. Isso, porque essa conversão aqui, um BTU... Eu estou tomando uma sopa. Um BTU equivale a 0,293. Só que existe mais um fator aqui, que é uma taxa de eficiência de conversão, que a gente chama de EER, que para aparelhos novos, ela tem valor 2, novos não, para aparelhos mais antigos, 2, e para aparelhos novos, 4. O que esse ER ele quer dizer? Ele quer dizer o quanto de calor, o quanto de energia está sendo efetivamente utilizado para poder fazer a troca de calor desse ar-condicionado. Então, o que tem que fazer? A fórmula completa de BTU, de uma capacidade de ar-condicionado para watts, ela vai pegar o número de BTUs, multiplicar por 0,293 e dividir por esse valor aqui de EER. Como eu não sei se o aparelho é novo e nem velho, a gente pode adotar como referência o número 3. Então, a gente divide esse ER utilizando o número 3. Então, essa aqui que é a fórmula efetiva para você transformar BTUs a watts. Então, se você fizer... Se isso aqui, o número aqui em cima, 293 é um número, e dividido por 3 também é outro número, a gente pode simplificar isso aqui, essa fórmula, para número de BTUs, vezes, fazendo essa conta vai dar 0,09, mas a gente pode utilizar 0,10. Ou seja, esse ar-condicionado, os dois casos, são dois ar-condicionados de 9.000 BTUs. Multiplicado por 0,10, esses ar-condicionados de 9.000 BTUs, eles vão ter uma potência elétrica de 900 watts, né? O que o pessoal ensina muito por aí é só essa conversão aqui, ó.
Tem muita informação na internet que fala só essa parte aqui. Só que está esquecendo que isso aqui é só a troca de calor. Tem a eficiência que essa troca de calor está sendo realizada, que leva em consideração esse ER aí. Professor, esse não é 800 watts, não, professor? Não, pela fórmula não vai dar 800 watts, não. Não, só pega aí 9.000 vezes esse 0,293. Não, é 0,10, pô. 0,10? Porque, olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui 9.000 e multiplicar o 293. Vai dar 2.637. Só que tem esse número 3 aí embaixo. Pois é, aí depois divide ele. É assim, não? Pois ele vai dar 879. Só que eu coloquei 900 porque eu fiz o seguinte. Essa divisão 0,293 dividido por 3 vai dar um resultado de 0,097. Só que eu estou adotando aqui 0,10, arredondando esse número aqui. Para ficar mais fácil, né, professor, de entender, né? Também. Não sei, ó. Eu multiplico aqui o 1000 BTUs por esse 0,29 aí depois eu divido por 3. É a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. Na verdade, essa diferença aí vai dar em torno de 21 watts de diferença, mas não é uma diferença significativa assim, não. X1, X2. Beleza. Até mesmo porque esse número 3 a gente está adotando como média, né? Se eu disser que é 2, eu poderia tender a ter uma eficiência pior, né? Ou seja, um ar-condicionado mais antigo, ele tem uma uma troca de calor menos eficiente, né? Hoje tem então, beleza. Classe A, né? Classe A até D. Isso. Essa questão de classe já envolve esse dado aqui. Desempenho do compressor e tudo mais. Beleza, então vamos recordar aí a nossa fórmula, né? A nossa fórmula de potência, né? Tensão, corrente e fator de potência. Existe uma regra que toda concessionária de energia adota, que esse fator de potência, ele nunca pode ser menor do que 0,92. Isso daí toda concessionária de energia ela adota como referência padrão. Então, aqui nas nossas contas, nós também vamos utilizar esse valor de fator de potência aqui. Então, qual vai ser essa corrente elétrica para o ACJ e para o split? Nós vamos pegar os 900, né? Dividir por 127 e multiplicar por 0,92. Essa conta aqui vai ser do ACJ. A mesma conta vai ser feita, só que agora para o split. E o split ele leva uma tensão de 220. Só porque você não ia fazer uma CJ 110 ou 220, aí assim você ia ver que o consumo ia ser o mesmo. Primeiro que, na verdade, a gente tem que utilizar os nossos valores padrão, né? Aqui em Manaus, a gente utiliza 127. Beleza. Mas tem gente que diz que o ACJ 220 economiza mais. Tem gente que até hoje tem essas dúvidas aí. Até hoje tem essas dúvidas? Mas vamos já ver porque essa dúvida é incoerente. Pois é. Na verdade, é incoerente. Incoerente, primeiro, porque eu vou explicar de um jeito bem simples. Vocês devem conhecer essa sigla aqui, né? Uhum. Quilowatt-hora. Então, nós pagamos a nossa energia baseado em que constante? Na potência.
na potência elétrica. Então, se a potência elétrica ela é a mesma, ou seja, olha o número que nós estamos adotando como referência, 900 watts para 127, 900 watts para 220. Só esse indicativo, ele já está nos mostrando que o consumo de energia é o mesmo. Agora, a corrente que ele vai consumir, ela é diferente. Só que o nosso medidor, ele não mede corrente, ele mede potência, o quanto de potência está sendo consumida. Só tem que ver que split, às vezes, inverte, né? Ainda tem essas diferenças. O split inverter é para diminuir as correntes de pico, de partida. Beleza. Então, fazendo essa conta aí para o ACJ, nós vamos ver que o ACJ, ele demanda 7,70 amperes. Fazendo essas contas aí. E o split, ele vai demandar 4,44 amperes. Então, qual vai ser a diferença aqui? A diferença é que, primeiro, no ACJ, qual seria o disjuntor que nós iríamos escolher aqui? Baseado nessa corrente, o nosso disjuntor seria um disjuntor de 10 amperes. Porque, baseado nessa corrente, o maior seguinte é o de 10 amperes. Depende do fabricante, às vezes só vem 12, não tem 10. Não, nunca vi de 12, colega. Primeiro porque existe uma padronização de fabricação. Existe 13. Verdade. Né? E a regra principal para escolher disjuntor é sempre o próximo seguinte, e não o depois seguinte. Mas Siemens, eles vendem 30 amperes e não vendem, 32, se não me engano, né? Dependendo. Eu não entendi a pergunta? Ele não arredondo, né? O Siemens, antigamente, aquele disjuntor Siemens, só que é um disjuntor variador de 30 amperes, parece, é 32, né? Tem que ver, na verdade, eu lembro de cabeça que o Siemens tem de 1, 2, 4, 6 amperes, que é o nosso split aqui, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 63. Até onde eu lembro, são esses valores de corrente que existem nos disjuntores DIN. Uhum. Isso mesmo, é isso que eu estava com dúvida. Ele não é redondo, né? Por exemplo, dizer isso. Isso mesmo, entendi. Olha só, por que existe 20 e 25? Se vocês bem lembrarem, a gente vai tocar isso aí mais na frente, mas, por exemplo, o cabo de 2,5, ele conduz aproximadamente em uma média de 21 a 24 amperes, dependendo das condições dele. Então, qual seria o disjuntor ideal para essa proteção? Um disjuntor até 20 amperes. Então, nesse caso aqui, eu já até respondo a pergunta que algum colega possa vir fazer. Qual seria o cabo para essas duas aplicações? Tanto para o split como para esse ACJ, os dois condutores de 2,5 atenderiam essa aplicação sem problema nenhum. Ok, pessoal? Então, vamos só recapitular aqui, ó. Nós vamos pegar a quantidade de BTUs do nosso condicionador de ar, vamos vamos multiplicar esse fator de 293 e dividir por 3, né, que aí a gente já até fez essa simplificação aqui para 0,10, para facilitar aí as nossas contas. Então, se o ar-condicionado é 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000, tanto faz quantos BTUs eles vão ter,
nós vamos pegar o número de BTUs, multiplica por 0,10, e nós vamos ter a potência elétrica consumida para esse aparelho. Aqui eu estou colocando a CJ e split para a gente ter um comparativo da questão das proteções elétricas. Então, o split e o ACJ, o ACJ ele vai ter uma corrente maior, devido por ele ter uma tensão mais baixa, e o split ele vai ter uma corrente menor, por ele ter uma tensão mais elevada. Então, esses fatores que nós estamos levando em consideração, se o ar-condicionado ACJ ele demanda mais corrente, então é natural que em um ACJ o disjuntor escolhido seja bem maior do que o disjuntor escolhido para o split. Beleza, pessoal? Então, esse daí é o que a gente estaria escolhendo. Pode falar, hein? Então é correto dizer que o disjuntor ele é escolhido com base na capacidade do condutor, né? Com certeza. Com certeza. E geralmente, vou apagar aqui o meio, esse meio aqui, mas vou já tocar nesse assunto aí novamente. Geralmente esse ACJ e o split, a corrente de partida para eles, o IP e N, geralmente ele fica em 4.2 essa corrente de partida. Então vamos considerar essa corrente de partida aqui em 4,2. E isso daí vai dizer qual é o disjuntor, se vai ser curva B ou curva C. Então vamos calcular aí qual é a corrente de partida. Vamos considerar 4.2 para os dois casos. Então, considerando 4.2 para o ACJ, 7.7 vezes 4.2 vai dar uma corrente de partida de 32,34 amperes. Isso aqui, a corrente de partida, quando o compressor entra. O inverter, para abrir a curiosidade de vocês, o objetivo do inverter é justamente você diminuir essa corrente de partida. E vamos considerar esse 4.2 também aqui para o nosso split. Então, 4.44 vezes 4.2, nós vamos ter 18. Está dando 18,64, eu vou colocar 18,65 aqui. Deu 18,648. Vou arredondar aqui 18,65. Beleza, então o nosso disjuntor, qual é a curva que vai atender esse ACJ baseado na corrente nominal dele de 10 amperes? Vamos lembrar, né, que o curva B, ele pega a corrente do disjuntor e multiplica por 3. Curva C, ele pega a corrente do disjuntor e multiplica por 5. Vamos dar 2 minutinhos aí para fazer essa conta aí. Aí vamos dizer qual é o disjuntor que vai nos atender, se é o curva B ou curva C aí para essa situação. Professor, é sempre padrão, né? Esse daí, o curva B é 3 vezes mais vezes a corrente nominal, né? Isso, é padrão já adotado isso daí. A mesma coisa, curva C, o D, como o senhor fez no exercício anterior, né? Era essa dúvida aí que eu tinha em relação a isso. Já é padrão mesmo, né? Conforme o gráfico que o senhor mostrou lá, né? Isso, já é padrão da fabricação do disjuntor. Entendi. Todo fabricante de disjuntor DIN, que é o que o pessoal chama de disjuntor Siemens, né? O disjuntor branco.
É, todo padrão de fabricação dele são iguais. Eles têm que obedecer esse padrão de curva. Então, beleza, né? Então, vamos ver aqui. Se for curva B, o ACJ, nós vamos ter uma corrente de 30 amperes. E 30 amperes vai estar abaixo dessa corrente de partida. Utilizando curva C, a curva C, que é o que vem bem assim, né? C10, né? Tem muito disjuntor, tem pessoas, né? Alguns colegas aí que perguntam por que o disjuntor vem C10, B10, né? Essa letra aqui na frente, ela está tratando justamente a curva do disjuntor. Eu vou colocar uma imagem aqui, caso... Disjuntor. Rapidinho. Professor, porque os compressor convencional, a partida dele é tão alta, e os scroll são tão baixos, já funciona às vezes até baixo, começa com uma baixa amperagem a partida. Tem que ver a fabricação do motor, a partida, geralmente se splitão, eles utilizam estrela triângulo para reduzir essa corrente de partida aí do motor, por exemplo. Não, até isso no monofásico. Como é que é? Não, até nesses simples mesmo, tem muita diferença, né, nas partidas. Essas partidas tem que... Depende do fabricante do motor, depende de vários fatores aí. Beleza. Mas já não entendi. Beleza, então tá bem aqui, ó. Esse C10, essa primeira letra aí, para os colegas aí que não conhecerem essa informação, essa letra C aí é justamente a curva do disjuntor que está sendo informada. E 10 já é o valor dele. Então, esse disjuntor de 10 amperes, curva B, ele vai até 30 amperes. Não é o nosso... Ele não vai conseguir nos atender. Em compensação, o curva C, ele vai ter uma limitação até 50 amperes. Então, o nosso disjuntor que nós vamos escolher para o ACJ é o curva C. Então, no nosso ACJ aqui, curva C. Qual seria a curva para o nosso split? Se você escolher curva B, ele vai dar 18 amperes. Curva B. Só que esse 18 é 18,65, ele já está no limite de atuação desse disjuntor. Então, por mais que ele já esteja em cima do limite de atuação, a gente vai escolher o disjuntor curva C, porque o curva C, nesse caso aqui, ele vai até 30 amperes. Então, para o split, o disjuntor curva C de 6 amperes é o nosso escolhido. Ok, pessoal? Beleza. Aí, no caso, aí, se tiver travado, o capacitor tiver com baixa capacitância, ele sempre ultrapassa esses 30 amperes, por isso que ele chega a desarmar. Com certeza. Com certeza. E nesse caso aí, é desarme imediato. Tem gente aí que faz um absurdo, né? Botando o disjuntor aí bem mais alto a amperagem. Por exemplo, eu canso de ver cliente escolhendo aí para o split disjuntor de 16 amperes, 20 amperes, por aí. Você pode ter certeza que a maioria das casas tem esse modelo de disjuntor. A maioria Esse valor. Então, por exemplo, split. O split a gente acabou de calcular aqui, 4,4 amperes. Aí
a maioria dos splits tem 16 e 20 amperes instalado na casa. É praticamente a mesma coisa que você colocar um ar-condicionado sem proteção nenhuma. Beleza? Então, Não chego nem a ler o manual, né? como é que é? Eu não chego nem a ler o manual. Não, não chegou não. Então, beleza, pessoal. Respondendo aí essa parte de como calcular a proteção para a área de refrigeração, vamos levar em consideração agora como que eu escolho o condutor, né, que é um dos pré-requisitos, né, para projetos elétricos. Vocês devem lembrar daí do módulo de instalações prediais, assim espero que tenha acontecido, que existe essa seguinte fórmula, IB. Se não estiverem lembrando, a gente vai aprender agora. IN, IZ. Isso aqui consta na NBR 5410, da revisão de 2004, em que ela diz o seguinte, que a corrente IB é a corrente de projeto, ou aqui para a gente compreender melhor, a corrente do equipamento, pode ser um ar-condicionado, pode ser um motor, pode ser uma tomada, pode ser qualquer coisa. IN, ela chama a corrente do disjuntor. Corrente de atuação nominal do disjuntor. E por último, IZ, que a gente chama de corrente de condução máxima do condutor elétrico. Beleza, então vamos verificar o seguinte. O que seria a corrente de projeto? É a corrente do nosso equipamento. Vamos recordar aí que o disjuntor, o ACJ, que nós acabamos de calcular, o ACJ, ele possui uma corrente de 7,70. Então, 7,70 é o que a 5410 chama de IB. Então, 7,70 é a nossa corrente de projeto. Até aí, essa é a corrente que eu estou prevendo que esse equipamento ele vai consumir. A partir do momento que nós escolhemos o disjuntor de 10 amperes, é o que a gente está chamando de IN. Então, o que o colega acabou de observar também, o disjuntor ele determina a proteção baseada na corrente nominal do equipamento, ou seja, se o nosso equipamento tem 7,70 amperes e a gente escolher o disjuntor de 10 amperes, esse disjuntor está adequado para essa carga, ou seja, a carga vai funcionar sem problema nenhum e o disjuntor, quando ele for superado, ele vai desarmar. Eu poderia ter escolhido um disjuntor de 6 amperes, baseado aí nessa regra? Não. Baseado nessa regra, não, porque ele já está abaixo da corrente de projeto. O que vai acontecer? Meu disjuntor ele vai ficar desarmando constantemente, ele nem vai deixar meu equipamento funcionar. E o cabeamento? O que eu tenho que fazer para escolher o cabeamento? Eu tenho que escolher um cabeamento que vá atender a proteção do disjuntor e também consiga atender a carga. Por exemplo, se eu escolher o cabo de 1,5, essa tabela aí está na 5410, a gente vai estar tratando aí ela com mais detalhes na semana que vem. O cabo de 1,5,
ele, se não me engano, conduz até 15, 16 amperes. Se não me engano, é 15. Então, se eu escolher esse cabo aqui, 15 amperes, esse cabo ele vai estar dentro da proteção do disjuntor, porque se o disjuntor der algum problema, ter que desarmar, ele vai desarmar antes de chegar nos 15 amperes máximo desse condutor de 1,5. O que não pode acontecer é, por exemplo, eu escolhi o condutor de, acho que é 0,75, por exemplo. 0,75, ele vai até 9 amperes. Aí você pode dizer, 9 amperes atende a minha carga sem problema nenhum. Só que eu estou violando a regra do disjuntor. O que vai acontecer nessa situação se eu escolher um cabo só olhando a carga? Eu posso acabar escolhendo um disjuntor que vai bypassar a sua proteção e o que vai acontecer? Vai derreter o cabo e o disjuntor não desarma. Que é a situação que eu comentei aí para o colega que está com a situação aí do ar-condicionado. Que se você não mudar a fiação, talvez a troca do disjuntor vai piorar a situação lá do problema que vocês estão tentando resolver e ainda vai ter um problema na fiação, né? Ela pode ficar exposta para uma sobrecarga que não estava prevista anteriormente. Ok, pessoal? Então o que a gente tem que levar em consideração? Sempre a função principal do disjuntor, aí que muitos colegas da profissão aí se confundem, a função principal do disjuntor é proteger o cabeamento, não é o equipamento. Para proteger o equipamento, a gente utiliza outras coisas. O próprio ar-condicionado já tem essas proteções. Positivo. Lá dentro do ar-condicionado tem o termostato, tem pressostato, tem outras coisas lá que vai fazer a proteção interna do aparelho. O senhor fala de uma CJ, de uma split, e o senhor sabe que a split tem mais proteção, né? Além daquele time, o ACJ ele vai ter um pico, entendeu? Ela vai chegar a ter um desarme. No caso, ele vai, entendeu? Ele vai... É muita diferença, né? Uma CJ com uma split. Caso em termos de proteção. A proteção básica, todos os dois têm iguais. Não tem muito mistério, não. O senhor, por exemplo, faz um pico numa CJ e numa split. A split ela vai dar aquele time, vamos supor, de 5 minutos. Vamos supor que ele vai ativar o compressor. No caso da CJ, imediatamente. Dá aquele pico e que já pode querer partir o compressor, aí o senhor já viu, né? Pressão. Eu não estou entendendo aí a parte aí que você quer dizer da questão da proteção. Que ele só vai ter o protetor térmico, né? O ACJ é o protetor térmico e a split vai ter a placa eletrônica. No caso, quando o senhor liga e desliga o ar-condicionado imediatamente, a split, ela vai armar de 3 a 5 minutos o compressor. No caso, o ACJ, o senhor liga e desliga imediatamente o disjuntor para o senhor ver o que vai acontecer. Com certeza, o protetor térmico, que é igual nos dois casos, vai atuar da mesma forma. Mas o senhor já viu como ele vai desarmar o protetor? Vai ter um consumo. É natural, né? Por isso que eu estou falando que tem muita diferença. A forma como ele atua, eu vou concordar com você. A forma como ele atua, de ter um retardo, uma ação, beleza, vou concordar com você. Mas como ele é projetado para funcionar, é igual dos dois jeitos, não tem diferença. Então, eu vou mostrar um vídeo para o senhor. Eu tenho um ACJ lá no quarto, eu ponho o alicate no perímetro, vou desligar e religar imediatamente o ACJ. Entendeu? Ele vai chegar lá para os seus 30 e poucos amperes e vai desarmar o térmico. Beleza. A minha split está aqui. Eu vou desligar ele e religar. O compressor vai demorar 5 minutos para partir lá. Então, quer dizer, não vai ter aquele pico, não vai ter aquela amperagem, entendeu? De partida.
Só, Não só vai, de saber não vai, fazer essa não vai ter experiência. não vai ter amperagem de partida no momento que você liga, porque o split ele já tem um time de retardo. Eu estou querendo dizer, é claro que se você ficar ligando e desligando constantemente, ele vai desarmar, lógico, por causa de aquecimento. Não, pois é, por isso que eu estou lhe falando, que o ACJ e a tecnologia é muito mais diferente, né? Entendeu? Ele, no caso, a split não vai ter isso, não vai ter aquela amperagem ali de desarme do térmico, entendeu? Você sabe que vai ter que chegar uma carga bem alta para desarmar um térmico, porque a pressão ainda não estabilizou. Beleza, colega. Depois a gente discute com mais calma, se você quiser conversar comigo no privado, mas o que eu estou querendo dizer é que a atuação é igual dos mesmos jeitos. Não vai lá. É só que a tecnologia... Beleza, então. Beleza. Então, senhores, alguma dúvida na questão da formulação dessa fórmula aqui? Os demais já tinham visto já conheciam essa fórmula aqui em cima? Eu, particularmente, ainda não, professor. Ainda não? Os outros também nunca tinham visto essa fórmula? tem que levar uma consideração, Não, professor, não tinha visto nada, não. 2,5, vamos supor, é o ideal. Mas vamos supor que para chegar até esse ACJ aí, tem lá quase 60 metros de cabo aí. Vai ter que... Beleza, Sidomar. Por enquanto, eu ainda estou considerando apenas condução elétrica, que é a capacidade do condutor. Essa questão de queda de tensão, a gente vai ver mais na frente, que eu tenho certeza que você também conhece aí. A queda de tensão, com certeza, ela vai ser um fator predominante para você até escolher um condutor de uma bitola maior, em função da distância. Que, se você bem lembrar, existe essa fórmula aqui, para os demais também já vale, existe essa fórmula que leva em consideração a constante do material, comprimento do cabo e a área do condutor. Então, se você tem um condutor com 10, 20, 30 metros, você vai ter uma resistência bem mais alta. A forma que você vai fazer para compensar a elevação dessa resistência é você aumentando a área, que aumentando a área do condutor, você diminui a resistência do cabo. Beleza? Esse conceito aqui é conceito básico lá de eletricidade que vai ser aplicado aqui também. Por isso que a gente vai ter o cálculo de queda de tensão mais na frente. Nós vamos ver os dois jeitos de projetar, tanto baseado na condução, como baseado na queda de tensão. Beleza. Tá? Então, senhores, vamos recordar aí. Essa fórmula aqui, ela consta na NBR 5410, ok? Então, se consta na 5410, ela é um item de recomendação. Vou só explicar um detalhe aqui. Norma brasileira, no caso NBRs, qualquer NBR, inclusive a 5410, ela é emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Só que ela não tem força de lei, ou seja, ela não, vamos dizer, se você fizer errado, você não tem um agente punidor para você fazer o correto, né? Então, vamos dizer, a minha instalação deveria, por exemplo, ter um cabo de 2,5, porque a NBR ela recomenda, por exemplo, que toda tomada, no mínimo, tenha condutor de 2,5, mas eu fui lá e coloquei cabo de 1,5. Eu posso fazer? Pode, né? Quem é que vai me impedir de fazer? Ninguém. Só que o que vai acontecer? Se der algum problema, a instalação pegou fogo, qualquer motivo que venha acontecer e você for responder judicialmente, aquela recomendação, ela vai deixar de ser recomendação e vai virar obrigação.
Ou seja, numa eventual análise de dizer assim, a norma recomendou que você tinha que colocar 2,5 e você colocou um cabo inferior. Qual foi sua justificativa para você ir contrário à norma? Ah, o cliente mandou, mas se você é um profissional da área, você não tem que colocar aquilo que o cliente manda, porque, no final das contas, o responsável técnico é quem está executando o serviço. Então, numa situação... Pode falar. Nesse caso, um eletrotécnico formado, ele se responsabiliza totalmente pelas coisas que os eletricistas ou auxiliares contratados por ele façam, né? Com certeza. Eu vou até dar uma pausa aqui nessa explicação dessa fórmula aqui, para a gente entender um pouquinho dessa legislação de projetos, que também não deixa de ser um pré-requisito dentro do nosso assunto. Existem dois conselhos, existem os conselhos de classe que nós conhecemos aí, que é o CREA e o CFT, que no nosso caso aí, CRT da região 1, que atende o Amazonas. Então, qual é a responsabilidade desses dois conselhos? No caso aqui do CREA, ele vai ter os engenheiros, né? Vai ter o engenheiro eletricista, que vai estar sendo responsável pelos projetos elétricos conforme a sua especialização, e aqui vai ter os técnicos eletrotécnicos, que é o curso de vocês. Então, os dois conselhos de classe, tanto o CREA como o CFT, eles têm as suas atribuições de responsabilidade. Eu falei na nossa aula inicial que os eletrotécnicos têm responsabilidade de instalações até 800 kVA. Nos engenheiros eletricistas não existe essa potência. Essa potência não existe essa limitação. Mas tudo que for feito, tanto por um engenheiro ou como um eletrotécnico, se porventura der algum problema, ele vai responder por seu conselho de classe, assim como o eletrotécnico também vai responder por seu conselho de classe. E no caso dos eletrotécnicos, só para eu concluir aqui, se você contrata um auxiliar técnico, ou você tem outros eletrotécnicos na sua atribuição, outros eletrotécnicos, ou profissionais de aqueles cursos rápidos, que é o profissionalizante, todas essas pessoas que você tiver trabalhando, a execução vai ser de sua responsabilidade. E como é que eu garanto, né? Como é que eu garanto que essa responsabilidade seja assumida por mim? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar de um documento chamado ART para os engenheiros. E para os eletrotécnicos, é um documento chamado TRT. Para os engenheiros é a anotação de responsabilidade técnica, para os eletrotécnicos é o termo de responsabilidade técnica. Então, esse termo, você tem que elaborar, você vai emitir um termo de responsabilidade técnica antes de você fazer qualquer projeto ou serviço na área de eletrotécnica. Ah, entendi, professor. Beleza? Então, todo projeto elétrico, por exemplo, você vai fazer o projeto elétrico de uma residência. Antes de você fazer o projeto, você tem que, no conselho de classe, abrir esse documento chamado TRT. Professor? Pode falar. Então, no caso, com esse documento, com técnico e eletrotécnico, ele tem que colocar no contrato que ele
o cliente aceita o que o técnico quiser fazer, entendeu? Aí o cliente vai ter que aceitar o que o técnico quiser, entendeu? Aí, no caso, colocar fio de 2,5 quando ele quiser seguir a ordem e de 1,5 quando ele precisar seguir a ordem, né? Aí o cliente não tem que intervir na decisão do técnico, né? Para evitar constrangimentos mais graves mais na frente, né? Isso. A vantagem de você trabalhar com o TRT, né, com esse documento emitido, que primeiro, se der errado, quem vai ser o responsável? Quem fez a instalação. E esse documento vem o seu nome, CPF, vem tudo registrado. Então, quando você for fazer um serviço para qualquer cliente, você já tem que dizer, olha, eu sou habilitado para fazer essa função e eu recomendo que você faça a instalação elétrica conforme eu lhe orientar. Então, o cliente, que é a pessoa que vai contratar você, ele vai ter que seguir as suas recomendações, senão o que você fizer fora da norma técnica, ela, numa eventualidade de problema, você vai ser chamado com certeza absoluta. Aí, no caso, quando for um contrato formal, né? Um contrato como qualquer outro contrato, que é formal. Mas se for assim, uma pessoa que quiser só um auxílio de um técnico, aí é responsabilidade do dono, se ele quiser colocar o fio do jeito que ele quer, né? Se o técnico for pago só para instalar, né? Não, meu colega. O projeto, por exemplo, por mais que seja orientação, você tem que emitir esse documento informando todas as responsabilidades que você está assumindo. Então, o que acontece muito? Infelizmente, muitos profissionais não trabalham dessa forma legalizada, porque, não sei se vocês já fizeram o curso de NR10 alguma vez, existe o profissional qualificado e o profissional habilitado. O qualificado é aquele que estuda, busca formação, que é o caso de vocês. O habilitado é o que já terminou o curso e está inscrito no conselho de classe. Por que tem a existência do conselho de classe? Para você obedecer tudo aquilo que você aprendeu no decorrer do seu curso e que você segue todas as normas técnicas de instalações, de projetos, seja lá o que for. Então, por mais que você diga assim, foi meu cliente que mandou fazer assim, mas deu errado, é porque você assumiu a responsabilidade de seguir a orientação do cliente, mas o profissional é você. Assim, é porque assim, eu falei isso para o senhor, é porque aqui perto de casa tem uma instância que toda a fiação interna das casas são umas 6 ou 7, todo verde, entendeu? Todas são verdes. Eu estava lá vendo, são todas verdes, tomada, iluminação, tudo é verde. Aí eu fiquei pensando, então quer dizer que foi o dono que quis deixar verde e o eletricista só instalou do jeito que o dono queria, né? Aí, no caso, isso aí é por culpa do dono mesmo, né? O eletricista aceitou deixar tudo verde, então é culpa do dono, né? Nesse caso aí, quando existe uma observação, existe um documento que, dentro desse documento, ele tem um item observações. Então, você pode indicar lá nas observações que você fez uma instalação, só que o seu cliente não quis seguir as orientações que você recomendou. Aí, no caso, o cliente vai assinar concordando com isso aí, né? Concordando com isso daí. Você entrega tanto uma cópia para você como uma cópia para o cliente. E isso daí vai lhe resguardar para uma eventual anormalidade. Ah, sim. Aí, no caso, aconteceu alguma coisa, outro instalador for lá, fizer alguma besteira, aí eu vou ter minha cópia. Claro, se tiver o documento, se existir, eu vou ter minha cópia mostrando que o cliente aceitou aquilo e eu fiz porque ele aceitou, né? Com certeza. Eu vou pegar aqui um serviço que eu fiz aqui recentemente. Ele tem o documento, apesar de ser do CREA, mas o CFT é praticamente a cópia
desse documento. Vou colocar aqui para vocês verem também. Só um minutinho, por favor. Aqui, ó. Isso aqui é uma parte desse documento. O que está escrito aqui é parecido com o que vocês vão futuramente preencher. Então, bem aqui, ó. Atividade técnica. Nessa atividade técnica, é um parecer, foi numa residência em baixa tensão. Olha o que tem escrito aqui embaixo no item 6 das declarações. Declaro que estão cumprindo as regras de acessibilidade previstas das ABNTs e qualquer conflito ou litígio presente do contrato, quem vai fazer a análise, no meu caso o CREA, mas no caso dos técnicos o CFT. E onde que está esse campo de observações? Bem aqui, ó. Aí aqui você vai anotar, ó, o cliente fulano de tal, que já está indicado aí, não concordou ou optou por fazer a instalação fora das normas, aí você escreve do jeito como você achar melhor. Ah, sim. Aí o dono vai assinar embaixo, concordando com as ações, né, que ele quis, e ponto final, né? E ponto final, não tem muito choro não, mesmo porque, ó, eu vou colocar aqui a parte final. Deixa eu só apagar aqui onde aparece alguns dados aqui do meu cliente. Mas você está totalmente correto. Ele tanto vai aparecer a assinatura do cliente, como você entregando a cópia para o cliente, mostrando que você escreveu aquilo e está comunicando o seu cliente para isso. Está bem aqui, ó. Professor, esse termo de responsabilidade técnica do qual o senhor está falando é só o profissional habilitado que pode trabalhar com isso, né? Com certeza. Então, a partir daí... Isso também é como se fosse também assim um algo a mais para ganhar até os clientes, né? Muitos clientes se sentem até mais seguros, sabe que é alguém habilitado, que vai seguir normas, se sente até mais seguro, né? Você ganha até mais clientes, né? Em alguns casos, né? Com certeza. Pessoas que querem um serviço bom, ela não vai chamar só o qualificado, né? Chamar uma pessoa mesmo já habilitada para executar o serviço. Com certeza. Mas dentro desse documento é toda essa situação que o senhor está falando aí, né? Porque se eu não vou querer, tipo, pegar o serviço, como o menino estava dizendo aí, e fazer do jeito que o cliente quer, sendo que eu vou assumir toda a responsabilidade. Quem vai se dar mal sempre vai ser eu, né? Então, por isso esse documento também nos resguarda, né? Tanto nós como até o próprio cliente. Com certeza. E está bem aqui, ó. Declaro serem verdadeiras todas essas afirmações, ou seja, todas as informações que estão dentro desse documento, você assina, né? Está aqui no meu nome, no meu caso, e o representante do cliente. Professor, se essa norma brasileira fosse lei, entendeu? Se todas as seguradoras de imóveis, entendeu? Usasse essa lei, entendeu? Para seguro, entendeu? Ia ser mais valorizado os técnicos, engenheiro, porque é muita diferença, né, de valores. Por exemplo, um camaradinha que fez um curso profissionalizante, um técnico, né, que estudou mais, o engenheiro, um camarada chega lá e põe esses fios aí, tudo verde, entendeu? Vai de qualquer jeito, porque não tem uma lei, entendeu? E no caso do camarada que quer colocar uma casa dessa no seguro, ele põe, né? Põe até já quase pegando fogo. Positivo, mas aí que faz a diferença do que eu estava comentando agora há pouco. Enquanto tudo funciona, aquele camarada que não tem o curso, não tem conhecimento tão especializado assim como vocês estão se preparando, assim como outros profissionais, enquanto tudo está dando certo, está às mil maravilhas. Mas é aquele ditado, se você fizer errado, parece que vai dar errado justamente na sua mão. Então, se você não seguir as recomendações, por mais que você conheça que tem pessoas que não seguem ou estão trabalhando da forma errada,
Por mais que você saiba que tem essa situação, você é obrigado a fazer os seus procedimentos da forma correta. Não, pois é, por isso mesmo. É bom seguir exemplo correto. E dispensar serviço. Você vê serviço que vai dar problema, e você dispensa. Você pega ali o cabo tudo verde, aí você se mete para fazer alguma coisa lá, pensar que não, aí o cliente está por aí, só atrás de culpar alguém, né? Ele não vai Com culpar certeza. o vizinho lá que está usando a sandália havaiana lá e puxando esses cabos aí. Ele vai atrás de alguém que seja responsável. Às vezes só pode ser uma armadilha para a técnica. O camarada tem que estar esperto para isso. Com certeza. Uma pergunta, olha só, aproveitando essa conversa que a gente já está tendo sobre essas normas. Qual é a pergunta mais comum que quem já fez instalação elétrica já ouviu? A seguinte pergunta: qual é o cabo que eu vou colocar do poste para o contador, por exemplo? É uma pergunta que você constantemente vai ouvir. Mas antes de você responder, você já pode ter certeza de uma coisa. Qual vai ser a corrente que vai consumir dentro dessa casa? O que será que esse cliente vai colocar lá dentro? Tem toda uma avaliação, uma soma, né? Isso, do consumo, entendeu? Isso, que é justamente o objetivo do nosso módulo. E para poder eu dizer qual é o disjuntor, para depois dizer qual é o cabeamento. Aí, no caso, o profissional passa o orçamento para o cliente, né? Aí o cliente vai passar todos os móveis que ele vai usar, eletrodomésticos, tudo mais. Aí ele vai dar o orçamento de bitola do fio, disjuntor, tudo mais, né? Com certeza. Na verdade, a gente nem pode se ligar tanto ao que o cliente quer. Por exemplo, se ele vai ter 4 televisões. Existe alguns procedimentos que a gente já vai começar a ver na segunda-feira, que, por exemplo, as 3 primeiras tomadas, por exemplo, na cozinha, ele diz que são de 600 VA. Então, se eu tenho 3 tomadas de exposição, se eu somar tudo isso daí, eu já tenho de cara 1.800 watts, 1.800 VA, quer dizer, de potência disponível nessa área da cozinha, por exemplo. Então, eu nem preciso saber o que ele tem lá no apartamento propriamente dito. Apartamento, residência, seja lá o que for. É uma regra, um fator para isso que é isso mesmo. Né? E outra coisa, falando da questão dos eletricistas que fazem essa pergunta sem fazer análise. Tem muitos colegas aí que trabalham que fazem a seguinte coisa: compra cabo 10 milímetros do poste para o contador e não sei qual é o motivo que eles colocam do contador para dentro da casa um cabo de bitola menor, né, como 6 milímetros, por exemplo. Alguém aqui já viu essa situação? Por exemplo, aqui do poste. É mesmo. O cara coloca 10 milímetros. Aí passa lá no contador, né? Vou só colocar um X aqui. E aqui na casa, o cara coloca 6 milímetros. Eu não entendo até hoje por que ele reduz essa bitola de cabo para 6 milímetros. Até hoje ainda vou descobrir por que ele pensa desse jeito. Porque o ideal seria vir com o cabo de 10 milímetros do poste, ponta-leite, medidor, até o quadro de distribuição, né, professor? Com certeza, porque o medidor, ele não é uma carga, ele está ali para verificar o que você está consumindo. Entenderam? Então, por exemplo, se você sai do poste com 10 milímetros, você tem que levar esse cabo 10 milímetros até a entrada da sua casa. Isso mesmo. Isso aí. Cabo no quadro de distribuição. Isso que eu fiz, eu troquei um cabo de 25 milímetros, chegava a 25 milímetros até lá o contador, e lá para dentro já chegava a 16, né? Com mais ou menos 8 splits, 60 mil BDUs. Aí eu condenei. O cabo estava todo já, sabe, ficar preto, já oxidado por dentro, né? Eu condenei. Aí fui, puxei lá do poste, tudo 16 milímetros, aliás, 25 milímetros, né?
Eu joguei até no quadro elétrico com 25. Melhorou. Com certeza, que é devido à área do cabo influenciar na resistência final do condutor. Vai gerar uma resistência mesmo, caso vá com diminuir. Então, beleza, pessoal. Então, a gente não se estender tanto assim, lá no nosso... todos conseguiram baixar aquele livro que eu mandei lá no grupo? Sim. Estava 3 dias doente. Agora que eu tô. Não entendi, colega? Eu estava uns 3 dias doente. Com febre, sei lá, não sei se é Covid. Ok. Eu vou pedir para vocês darem uma lida no capítulo 3 daquele livro, que é Projeto das Instalações Elétricas, que ele trata sobre previsão de carga, sobre simbologia e algumas coisas que a gente vai começar a ler, aplicar na segunda-feira. O professor é daquele cara, Célio Kletter, uma coisa assim, né? Hélio Kreder. Isso aí. Eu sou A gente vai... esses trifásicos aí. A concessionária não fornece mais não, aquele disjuntor não. Não, porque primeiro o ramal de entrada, a responsabilidade é do cliente. Pois é, aí o camarada foi lá e disse que a gente tem que comprar um disjuntor. Sim, com certeza, porque a concessionária vai saber o que você vai consumir dentro da sua casa, Não, eu por sei, exemplo. eu já peguei já mexido já. O preço que eu troquei esse cabo já, agora eu tenho atrás do disjuntor. Pois é, a responsabilidade é do cliente que vai comprar. Eles já andam com o disjuntor já para vender, né? Eu digo, não, meu amigo, eu vou comprar. Eu fui ver, tá 250 um disjuntor que eu faço. Se eles estiverem vendendo, meu colega, você pode ter certeza que é material alheio, né? Porque se a empresa tem disjuntor, mas não é para vender. Primeiro que a nossa concessionária de energia, ela vende a energia, ela não vende disjuntor, nada disso, não. Não, que ele estava lá oferecendo lá pro patrão lá. Eu digo, não, isso é errado, meu chefe. Já que a gente vai fornecer, a gente vai e compra. Entendeu? Não vamos pegar nada já reutilizado, entendeu? Sabe de onde tiraram isso. Sabe que é um disjuntor caro, Com né? certeza. Então, eu vou... Com certeza. Os caras querem ganhar em tudo, né, mano? Que é mesmo. Então, uma vez Então, que pessoal, eu vou pedir... Opa, pode falar aí, colega? Eu vou pedir para vocês lerem esse capítulo 3 aí do livro, até essa parte aqui, 3.3, que é previsão da carga de iluminação em pontos de tomada. Esses 3 tópicos desse capítulo 3 aí do livro, ele vai falar sobre simbologia, os pré-requisitos, né, mais aprofundados de como escolher os pontos de tomada dentro de um projeto e a previsão da carga de iluminação em tomada. Eu vou pedir para vocês lerem esses tópicos, para quando a gente chegar na segunda-feira, eu vou falar mais fundado sobre o projeto propriamente dito, para a gente não ficar fora do assunto na hora da explicação. Para a gente já ter uma base do que a gente vai estar falando. beleza. Beleza, pessoal? Então, para o pessoal que chegou atrasado, só recapitulando aí, eu já apaguei aqui, mas eu comecei falando sobre o cálculo de corrente de motor monofásico, escolhemos o disjuntor e escolhemos a curva. E a aula de hoje sobre o cálculo de corrente para o sistema de refrigeração. Então, para o pessoal que chegou atrasado, que perdeu a parte inicial, daqui a pouco eu vou colocar no grupo o link da aula de hoje, para que vocês possam também ver a parte que vocês acabaram perdendo, para também não ficar por fora do assunto que a gente já conversou antes de vocês terem chegado.
Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o assunto de hoje? Se não tiver... Tranquilo, professor, tranquilo, tranquilo. Então, pessoal, só lembrando, né, eu já ia esquecendo, segunda-feira é o grupo 1 para estar presente no Centec. Para o grupo 2, eu vou tentar fazer um vídeo e deixar gravado esse vídeo para vocês assistirem o que a gente vai estar abordando dentro de sala de aula também. Se eu não conseguir fazer o vídeo, eu vou mandar a apostila com as orientações do que a gente vai estar assistindo também. Se até segunda eu tiver meio ruim, eu posso ir? Como é que é? Até segunda eu tiver meio ruim, eu posso ir? Se você tiver um ruim, colega, e o próprio Centec recomenda que a gente oriente você a ficar em casa e acompanhar de forma online o nosso material enviado. Beleza. Ok, pessoal? Então, agradeço aí a presença de vocês e faço a leitura aí desses tópicos que eu pedi do livro e desejo aí um bom final de semana e até segunda-feira aí para vocês. Beleza. Beleza, professor. Bom final de semana, boa noite a todos. Obrigado.